Vasco abre negociação com camisa 10 do Corinthians. A gente vai falar muito aí sobre o processo de contratações no Vasco da Gama, mas um dia de dado expectativa é para que finalmente segunda-feira tenhamos aí anúncios não apenas com relação à situação envolvendo a chegada de novos jogadores, mas também com relação à renovação de contrato de outros atletas. E, claro, a gente também vai abordar aqui a saída de alguns jogadores. Nossa live hoje está repleta de assuntos às 21h30 e já estou te convidando, perfeito, para participar mais tarde. O seguinte, vamos começar falando aqui. Hoje houve treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Graças a Deus, o nosso departamento médico está vazio, não tem ninguém no estaleiro. O DVD e também o Estrela já foram liberados, já terão condições de jogo. Como o Botafogo foi derrotado hoje pelo Palmeiras e volta para casa, o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo deverá ser mantido para o dia 12 de julho, lá em Brasília, no Mané Garrincha, perfeito? Então, é o seguinte, vai ser uma pegada muito forte aí. A gente, no dia 5 a gente joga aí com a equipe do Montevidéu Wanderers, lá na Arena das Dunas, e agora a gente pega aí depois a equipe do Botafogo, depois tem o Independente Del Valle. Um jogo atrás do outro. Bom, o seguinte, a expectativa muito grande aí com relação à situação de renovações aí de contrato aí, principalmente com relação à situação do goleiro Léo Jardim, tá? O Vasco já fez toda a minuta contratual, só falta a assinatura ali do atleta, perfeito? O empresário do Léo Jardim, Paulo Pederneira, deu ok, deu sinal verde para o jogador assinar, e o Léo Jardim vai ficar no Vasco até 2030. Então está confirmadíssimo aí, assim como a situação inerente ao Felipe Coutinho. A gente tomou conhecimento aí de pessoas muito próximas ao Felipe Coutinho que ele vai renovar realmente um vínculo com o Vasco da Gama. Apesar dessas duas notícias boas aí, né? A gente tem situações aí de jogadores que podem deixar o Vasco da Gama. Hoje a gente tomou conhecimento aí que o atleta Luiz Gustavo teve um aumento na proposta que ele havia recebido, uma proposta de 3 milhões de euros. Essa proposta pode chegar a 5 milhões aí de euros, é muito dinheiro aí, e o Vasco vai ter dificuldade para segurar o cria, né? E olha como os crias do Vasco da Gama arrebentam aí, né? Viu o Paulinho hoje, o que ele fez lá no jogo contra a equipe do Botafogo, o Palmeiras? O Luiz Gustavo, ele simplesmente tem que ficar de olho que o jogador não saiu. Um jogador que tem muito, mas muito potencial, o Luiz Gustavo. Assim como a situação aí inerente ao Piton, tá? Então, tem propostas aí para poder deixar o Vasco, então a gente está de olho. Além, claro, da situação envolvendo o atleta Ryan. O Ryan que tem propostas aí da Turquia, tem propostas aí também
do futebol russo. O Vasco bateu o martelo ali, chegando uma proposta de 20 milhões ali de euros ali, tende a liberar o atleta por conta ali do fluxo de caixa. Meus amigos, agora a gente fala aí sobre a situação envolvendo reforços, certo? Situação aí está se desenrolando, o Vasco está correndo contra o tempo, a janela abre apenas no dia 10 aí de julho, e a situação é a seguinte: ontem o nosso treinador recebeu uma listagem aí com 50 atletas aí que foram entregues pelo nosso executivo de futebol, o Ademar Lopes, tá? E queria passar para você aqui que duas negociações estão encaminhadas. É a situação do Thiago Mendes, tá? Houve ali um acordo com relação à situação envolvendo salários do atleta. O Vasco da Gama ali conseguiu uma baita de uma redução salarial, porque assim, o Vasco, quando procurou o atleta, foi uma proposta de R$ 1 milhão, agora R$ 750 mil aí, o atleta vir a jogar no Vasco. De longe foi a maior proposta. É um bom jogador, um belo jogador. Se a parte física tiver ok, muito vai contribuir aí com o gigante da colina, tá? E a gente passa também aqui a situação do Matias Salveda, né? O jogador chileno, aí o volante chileno também, as negociações deram uma evoluída no dia de hoje. Agora, a grande novidade foi a matéria aí que foi entregue pelo Jorge Nicola, o Jorge Nicola dizendo que o Igor Coronado, o camisa 10 aí do Corinthians, teria aberto negociação com o Vasco da Gama. Segundo o GE, o Igor Coronado rescindiu o contrato lá com o Corinthians e o jogador chegaria a custo zero. O Vasco está monitorando essa situação, não é uma negociação fácil devido ao salário aí do Igor Coronado, mas que é um belo jogador, um jogador que teve problemas de lesão lá no Corinthians, lá, mas a gente repete aí, seria um bom substituto aí para Dimitri Payet, sem dúvida nenhuma. Perfeito? Bom, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Às 21h30, a gente vai voltar na nossa live para a gente fazer aquele resumão do dia com outras novidades. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!